Edelar. A Edelar é uma mulher exclusiva aí, ó. Olha como tá bonita a Edelar aí, ó. Eita. Obrigada. Gostei dessa combinação de rosa com pink nas mãos, combinando com a blusa. Tá certo. A Edelar é musicoterapeuta e também atua como coach. E o assunto que nós escolhemos para conversar com ela hoje é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo e a musicoterapia. O termo musicoterapia, né? Como que a musicoterapia trabalha isso aí? Edelar, o que é, melhor dizendo, o que é musicoterapia preventiva, no caso? Então, boa tarde a todos os telespectadores, mais uma vez aqui. A musicoterapia é uma ferramenta também, é uma técnica utilizada desde 50, 60 anos atrás, depois da Segunda Guerra que começou a aparecer. Ela utiliza a música, sons, a voz humana, movimentos, danças, canto, toda a expressão corporal, gestual. E dentro dessa técnica existem milhares de técnicas que podem ser adaptadas a qualquer patologia no auxílio ao tratamento médico, ou psicológico, ou psiquiátrico. Ok. Bastante abrangente, né? Bastante abrangente. Muito bem, vamos falar especificamente então do TOC. O que é o TOC com a visão médica, Edelar? Sim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele foi descoberto há pouco tempo até, não tem mais que 60 anos, não tem. Mas o médico Dr. Asperger foi homenageado porque ele percebeu a diferença entre as crianças autistas e as que tinham um maneirismo mais acentuado. Esse é o termo, então, maneirismo. Tem estereotipias, são movimentos repetitivos que muitas vezes não são percebidos na família. Os pais geralmente não têm capacidade, nem treinamento para isso, nem informação nenhuma, para observar o desenvolvimento do seu filho. Pensa que é uma mania, uma manha da criança. Então as crianças têm maneirismos, elas rodam, elas brincam muito com as mãos, elas se olham constantemente nos espelhos, elas brincam com outras crianças com maneiras próprias da infância. Certo. Só que, às vezes, elas começam a apresentar a repetição compulsiva de algum desses maneirismos. Então, poderia ser diagnosticado já na infância. E não é feita essa observação, por falta de informação. Então, com o tempo, nós fomos percebendo que os diagnósticos eram feitos em idade adulta. Quando a pessoa já está com esses maneirismos, essas estereotipias, caracterizando uma doença mental, já está acentuado e isto é compulsivo, ele precisa dos maneirismos para atenuar sua ansiedade. Porque quando começa a aparecer na fase da infância, a criança já traz um certo grau de ansiedade. Então ele seria, digamos assim, um mecanismo de defesa para aquele que tem um grau de ansiedade exacerbado, é isso? Isso. Veja só, dizem os médicos que estudam profundamente, que eu não sou médica, para falar em termos médicos da serotonina, das dopaminas e outras neurotransmissores. Mas dizem que a serotonina, a falta da serotonina é um dos fatores que desencadeia esse processo de ansiedade. E muitas vezes isso falta na alimentação da criança. Por exemplo, as proteínas produzem a serotonina. Muitos outros alimentos, as frutas, verduras, enfim, farináceos, têm condições de suprir, de produzir o estímulo que as glândulas produzem da serotonina. E a falta desse elemento faz com que você tenha que buscar os sintéticos. E os sintéticos trazem outras consequências, que é a dependência da medicação. Então veja, eu faço parte de uma linha de pensamento preventivo. Eu já escrevi alguns artigos e já defendo essa linha da musicoterapia preventiva. No coaching também, as ferramentas são preventivas de enfermidades, de ansiedades, de distúrbios de comportamento. Então as pessoas procuram também com um grau muito grande, às vezes, de ansiedade. Os profissionais trazem ansiedade. Ou seja, se você tratar a ansiedade com bastante antecedência, pode ser que não evolua para o TOC. Pode não evoluir. Pode ser? Pode sim. Porque a pessoa, ela vai se deixando, aquilo é natural para ela. Ela tem uma compulsão
porque ela precisa reduzir o seu nível de ansiedade. E essa ansiedade pode ter origem nos medos da infância, nos maus tratos, aí, de nas repente, violências. Alguma coisa desencadeia isso e ela começa, de alguma forma, a repetir. Isso, é uma autodefesa. Uma autodefesa. Como ela não pode, por exemplo, agredir um pai violento, ou uma mãe omissa, então ela se autoagride. Vai lá para o banheiro, fica 2 horas tomando banho, Isso, lava, exato. fecha a porta várias vezes, enfim, Isso. né? Tem várias manias, né, que podem acontecer. O seguinte, você falou de prevenção, mas eu digo, através da musicoterapia, é possível o tratamento, Edelar? Sim. Ou só a prevenção? Não, a prevenção e o tratamento. E o tratamento? Por quê? Porque de pessoas que já instalou depois de adulto, né? Exato. Você falou que muitas vezes os pais não sabiam por falta de informação e até mesmo porque acredito que na infância é muito tênue, né? A doença tem que ser observado. E aquela fase lúdica, né? Isso. Muito complicado, é muito o pai. Você quer uma manha, uma brincadeira, exato. Ou é uma doença? E o primeiro diagnóstico é que a criança é autista, quando ela começa a rodar muito, quando ela começa a brincar com as mãos, com essas manias de olhar os dedos, ficar absorta. E o autista também tem. Mas nem sempre o toque, por exemplo, o TDAH também é confundido, que é o transtorno da hiperatividade, também é confundido com o toque, sabe? Então, essas três definições de autismo, TDAH e toque, é preciso ter bastante observação para separar e não rotular. Então, as crianças eram rotuladas como autistas e não havia a instalação da enfermidade. De que forma que a musicoterapia vai tratar essa questão? Como é que é o modo operante? Se nós tivéssemos... Não na prevenção, digamos já na fase que a doença já está instalada. Sim. Num adolescente ou já num adulto, enfim. Primeiro, muitas das vezes, quase na maioria, é preciso usar medicamento. Então, como não há recaptação da serotonina de maneira natural, é preciso usar os ansiolíticos, os antidepressivos, para suprir aquela necessidade que é emergencial. É um pronto-socorro, é uma emergência, tem que tratar. Senão a pessoa pode, inclusive... Tirar a pessoa da crise. Tirar da crise. Isso. Depois, a cognitivo-comportamental é uma das linhas da psicologia que tem dado mais sucesso. Porque ensina, ele trabalha com o paciente a maneira dele entender o seu próprio processo, quais as situações que produzem mais ansiedade. Então ele vai aprender a desviar a sua atenção daquele foco que está produzindo a ansiedade. Então ele vai se distrair, digamos assim. E a medicação vai atenuar essa ansiedade, vai reduzir essa ansiedade e a música entra aí. Que existem muitas músicas clássicas dos grandes compositores românticos, inclusive Bach, Strauss, Wagner, todos esses que foram contemporâneos entre si, são estilos diferentes. Mas esses clássicos românticos têm uma característica. Eles são usados como músicas sedantes. Algumas delas funcionam no lugar de medicamentos. Então existe um médico na Bahia, inclusive o Dr. Medrado, que usa músicas clássicas no consultório e faz uma seleção junto com os pacientes e leva essas músicas, essas gravações para dentro da sala de cirurgia. Então, o paciente usa a música antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia. Para harmonizar o ambiente. Para reduzir a ansiedade, os medos da própria cirurgia, da própria doença. Então, nós não precisamos ter que ser operados para usar as músicas. Nós podemos usar no dia a dia. Uma hora de repouso, você escolhe uma música sedante, uma música que te deixa feliz e relaxado. E geralmente é respeitado a preferência do cliente. Então ele mesmo vai testando e vai usando essas músicas. Qual é a música que ele consegue relaxar? Que ele consegue relaxar melhor, que ele fica feliz e relaxado. Porque existem muitas músicas lindas, né, clássicas, bonitas aí utilizadas, mas que dão angústia. Então, cada caso é um caso. Claro, que não é bem simples assim, né? Edelar trabalha mais de 30 anos no segmento. É assim, uma pincelada. Isso. Claro que, se você quer conhecer um pouco mais do tratamento, da musicoterapia, aí você vai ter que entrar em contato com a profissional, né?
que não são 20 anos que a gente vai falar em 10, 15 minutos. Então eu proponho que a produção coloque aí o telefone na tela da minha amiga Edelar, e você de casa, se você está passando por uma situação dessa aí, de toque ou outro problema qualquer, e queira conhecer a musicoterapia com uma opção de tratamento, né, que a pessoa tem que querer, o telefone da minha amiga Edelar está aí no vídeo, pegue lá, corre lá pegar uma caneta e um papel que a gente espera aqui, né, Edelar? Com certeza. Nós vamos embora, né? Com certeza. Mas tá bonita essa tua blusa, hein, Edelar? É, Rafael, dá um close aí na minha amiga Edelar. Ele usa muito charme, né? Pronto, já voltou? Então vamos lá, gente. Ó, o telefone da minha amiga Edelar é o 3044-2332, Edelar? Isso. Você atende aonde, amiga? Eu atendo na Francisco Torres 228, Centro, próximo à Rua 15.